Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, chegamos para mais uma aula e a habilidade de hoje é inferir o significado de uma palavra ou de uma expressão e o efeito de sentido que ela tem. Mas como assim efeito de sentido, professor? Você já sabe que uma determinada palavra, ela tem um significado, mas dependendo do contexto, ela pode ter seu significado totalmente trocado, ou então ampliado o seu significado. Mas, professor, então quer dizer que a gente vai ter que andar com o dicionário por aí? Não. Às vezes, a gente pode saber o significado de uma palavra só analisando o contexto em que ela está inserida. A gente pode analisar o significado que ela tem naquela frase ou em outra frase. Ou seja, hoje eu vou te passar algumas técnicas para que você, em algum momento, se não souber o significado daquela palavra, não se desesperar, não sair correndo. Há técnicas que você não precisa de dicionário. Você, com uma leitura bem detalhada, bem concentrada, você vai conseguir inferir o significado dela. Quer ver? Pois bem, algumas pistas linguísticas no texto podem te dizer o significado de uma palavra que você não conheça, talvez nunca ouviu falar, mas dá para inferir o significado dela. Exemplo 1, vamos lá. O agricultor usou uma enxada para revolver a terra seca. Vamos lá. O agricultor está mexendo com a terra, revolver a terra significa movimentar a terra, ele está fazendo isso através de quê? De uma enxada. Em alguns casos, pode ser que alguém não saiba o que é uma enxada. E aí ela vai ficar sem saber o significado de toda a frase? Será que ela vai ficar boiando quando ouvir isso? Pode ser que sim, mas se ela se concentrar, ela não precisa ir na casa dela buscar o dicionário para inferir o significado de enxada. Ela pode analisar o que foi dito. Como assim analisar, professor? Uma pessoa está movimentando a terra seca. Para isso, ela precisa de uma ferramenta. Ela precisa de uma ferramenta agrícola. Então, vamos deduzir que enxada é uma ferramenta agrícola. Mas como assim, professor? Há um agricultor movimentando a terra através de uma enxada. A enxada só pode ser uma ferramenta que está facilitando a vida dele. Estão começando a compreender? Vamos para um exemplo 2, que vai ficar mais fácil ainda, apesar de parecer difícil. Vamos lá. Sua perspicácia em resolver problemas surpreendeu a todos. Então, professor, o que é perspicácia? Eu nunca ouvi essa palavra. Como é que eu vou entender a frase se eu não conheço a palavra? É possível. Vou te provar agora que é possível. Vamos lá. Há uma pessoa que está resolvendo problemas de uma maneira surpreendente. Quem resolve problemas é o quê? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Pode ser que veio esperto. Uma pessoa esperta, ela resolve problemas surpreendentes, que surpreendem a todos. Então, aí você já começa a chegar no significado de perspicácia, ou pelo menos no sinônimo dessa palavra. Se eu não souber o significado dela, eu posso encontrar o sinônimo que vai parecer a mesma coisa e aí eu vou matar a frase. Então, perspicácia e resolver problemas, quem resolve problemas é esperto, é alguém que tem esperteza. Então, eu posso inferir que perspicácia é esperteza. Apesar de ser uma palavra difícil até de pronunciar, perspicácia, mas é nada mais, nada menos que esperteza. Então, só para conferir, vamos substituir por esperteza para saber se faz sentido a frase toda. Sua esperteza em resolver problemas surpreendeu a todos. Não melhorou? Então, acabamos, sem dicionário, sem pesquisar no Google, acabamos de inferir o significado de perspicácia sem mesmo saber o seu significado, só fazendo uma leitura bem detalhada.
Mas, às vezes, nem é tão difícil inferir o significado de uma palavra que a gente não conhece. Às vezes, na própria frase, ela já dá o significado, então basta ficar atento. Por exemplo, nessa tabela, a frase pode vir com o sinônimo da palavra desconhecida, que é o caso de sinonímia. E aí basta você ter atenção que você vai descobrir. Vamos lá. Em sinonímia, temos um exemplo. Era loquaz, ou seja, muito falante. Aí já matamos. Apesar de loquaz ser quase nunca utilizado, a própria frase já deu o significado dele, que é falante. Uma pessoa loquaz é uma pessoa falante. O ou seja trouxe esse presente para a gente. Ele foi nosso brother, porque ele já traz o significado, a gente precisou nem fumaçar, nem torrar nossa mente para isso. Temos também o caso da antonímia aí na tabela, que pela antonímia, ou seja, o contrário de sinonímia. Sinonímia são palavras com significados parecidos. Antonímia são palavras com significados diferentes, opostos, distantes. Mas também dá para inferir o significado da mesma maneira de sinonímia. Não era pusilânime, mas corajoso. Vamos lá. Vocês já estão cansados de saber que mais é um conectivo, é uma conjunção adversativa que indica oposição, que traz uma ideia contrária à principal. Então, mais corajoso quer saber que antes não é corajoso. É o quê? Qual é o contrário de corajoso? Covarde. Então, não era pusilânime, mas corajoso. Mais corajoso, oposição. Então, oposição de corajoso é o quê? Covarde. Então, pusilânime significa covarde, pois o mais contrasta significados. E há também uma dica no próprio texto das relações semânticas que significa significado, temos também hierarquia. Através da frase, se ela enumerar de maneira hierárquica, a gente consegue deduzir o significado de uma palavra que talvez a gente não conheça. Por exemplo, tigres, leões e outros felinos. Vamos lá. O que é felino, gente? Se ele está dando um grupo de animais parecidos, então só resta dizer que se trata de uma família de bichos. Essa família de animais aí parecido, como tigres, leões, leopardos, guepardos, eles têm uma família, a família de felinos. Então, o que indica que felino significa? A família, o grupo desses animais mais ou menos parecidos. Então, essa enumeração indica categoria. Felinos não pode ser uma coisa muito distante disso, porque está dentro do contexto. Tigres, leões e outros felinos. Outros felinos quer dizer que esses outros estão dentro desse grupo de animais de tigres e leões. Mas a própria palavra também ela pode trazer o significado dela. Mesmo eu não a conhecendo, mesmo eu não tendo, como eu falei, o dicionário ali próximo, a própria palavra às vezes guarda o significado dela própria. Por exemplo, vamos analisar os radicais e os afixos. Quem estuda morfologia, quem já teve alguma aula de morfologia, sabe que a morfologia é a construção da palavra ali, letra por letra, parte por parte. Vamos começar pelos prefixos, pre, antes do radical. Temos antessala. Vamos lá. A sala, é o nosso radical, é onde guarda a essência da palavra, mas se acrescentou em sala, antessala. Esse ante é um prefixo antes da própria palavra. Aí juntou tudo. Virou antessala uma palavra só. Já não é mais sala, é uma antessala. E esse ante vem de quê? Vem de antes. Então a palavra antes com a palavra sala virou antessala e antes significa antes. Então é um compartimento antes da sala. Pois é, eu não sabia o que significava antessala, mas meu olho bateu direto no antes. Antes vem de antes, então eu deduzo que antessala é um compartimento, é um cômodo antes da sala. Aí a própria palavra me deu de bandeja o significado dela. Não precisei ir para o Google, para o dicionário, para canto nenhum. Só li, só fiz isso. Outro exemplo. Inflexível.
Temos aí o radical flexível, né? A palavra em si é flexível. É aquilo que pode se mexer, aquilo que pode se contorcer, aquilo que a gente pode dobrar. Isso é flexível. Mas aí apareceu o quê? Um prefixo, antes. Veio uma palavra antes de flexível, que é o in. Aí juntou tudo, ficou inflexível. A partir desse momento, o objeto não é mais flexível, ele é inflexível. E esse in significa o quê? Não. Geralmente esse in, esse prefixo in, se ele for colocado na palavra, ele indica não. Então mudou totalmente o significado de flexível. Virou inflexível, aquilo que não muda, aquilo que não dobra, aquilo que não se contorce. Eu sabia que era inflexível? Eu até sabia. Mas em algum momento, se eu não souber o significado da palavra, se tiver um prefixo in ali antes da palavra, eu já posso deduzir que é não. Então o significado daquilo que eu sei mudou. E no caso de flexível, virou inflexível, aquilo que não muda. Agora, depois dos prefixos que vem antes da palavra e do radical, vamos para os sufixos depois do radical, porque eles também induzem, né, o nosso significado. Vamos lá. Lavagem. Esse prefixo gen indica ação, resultado. Eu sei o que é lavar, mas está se fazendo uma lavagem. Então está se falando da ação de lavar, o ato de lavar. Então, lavar tem um significado. Fazer uma lavagem se amplia o significado disso. Eu estou falando do ato de lavar. Eu não estou só fazendo. Eu estou falando do ato de lavar. Então, lavagem com esse sufixo gen indica o ato de lavar. Então, esse sufixo já aumentou o significado da palavra. O mesmo caso de carnavalesco. Carnaval a gente sabe, é aquela festa ali pelo mês de fevereiro, março, que todo mundo ali, né, conhece. Mas a palavra não é carnaval, a palavra é carnavalesco. O que é que aconteceu aí? Um processo de sufixação. Entrou um sufixo aí em carnaval, que foi o esco. E carnavalesco. Agora, o que é que significa? Esse esco denota semelhança, algo parecido com carnaval. Então, essa palavra já não significa carnaval, é algo parecido com carnaval. Por exemplo, se eu estiver aqui dando aula de uma maneira muito espalhafatosa, se mexendo, todo me contorcendo aqui, todo jogando o pé para cima e tudo mais, você pode dizer que esse ato meu foi carnavalesco, porque é parecido com carnaval. Compreenderam? Então, além do próprio texto, além da própria palavra, também tem outra técnica para inferir o significado de palavras que a gente não conhece. Por exemplo, referências externas, conhecimento de mundo. A gente precisa usar tudo, gente. Não conhecemos a palavra, não sabemos o significado, temos que usar tudo que a gente tem para inferir. Por exemplo, se numa frase está escrito: o discurso foi cheio de eufemismos. Vamos lá. Há quem não saiba o que é eufemismo, mas a gente pode analisar. Vamos lá. Sabendo que políticos usam termos suaves, infere-se o quê? Expressões atenuadas. Então, eu sei que o discurso político, ele não vai vir cheio de expressões muito graves, muito ali alarmantes, muito desesperadoras. Ele quer trazer justamente o contrário. Ele quer trazer algo mais suave. Olha, está tudo sob controle, está tudo certo, está tudo no meu nome, vai acontecer as coisas da melhor maneira possível. Então, tendo isso em mente, essa ideia de que o político quer trazer algo já resolvido, o discurso foi cheio de eufemismos. Então, com brandura, ele trouxe um discurso com serenidade, com tranquilidade. Como é que eu deduzi isso através de eufemismo? Por causa da ideia de discurso político. Entenderam? Vamos para outro exemplo, para ficar mais claro essa questão do conhecimento de mundo na inferência do significado da palavra. Usou um quiabo na receita. Então, em algum mundo,
onde a gente, tenha um branco na nossa mente, a gente esqueceu o que é quiabo, mas a gente pode inferir o significado dele. Vamos lá. Atente para a palavra receita. Essa receita, ela é de remédio? Não, essa receita é culinária. Então, estamos falando de comida, estamos falando de ingredientes. A receita é a preparação para um prato, para uma comida. Então, esse quiabo, ele está num contexto qual? Culinário, de comida. E aí, a gente pode lembrar nesse momento que ele é um vegetal, que ele tem um formato alongado, e aí a gente pode rememorar essa situação, só usando o contexto e o nosso conhecimento de mundo, porque ele é um vegetal. Se a gente puder, se em algum momento a gente esqueceu, a gente pode fazer essa leitura e relembrar o que significa o quiabo. Mais uma técnica para você inferir o significado de uma palavra ou expressão que não conhece. Teste de coerência. Vamos fazer a técnica da substituição. Vamos lá. A pujança econômica do país impressionou. Agora, a gente não conhece o significado de pujança. A gente nem conhece essa palavra. Vamos correr atrás do dicionário? Calma, não se desespera. Vamos tentar deduzir o significado através do contexto e da técnica da substituição. Vamos substituir essa palavra por dois opostos, por dois polos. Vamos ver qual encaixa e aí a gente deduz com segurança o significado dela. Vamos lá. Vamos trocar pujança por força para saber se faz sentido. A força econômica do país impressionou. Fez sentido, porque impressionou. A força econômica do país impressionou. A pujança econômica do país impressionou. Realmente ela traz essa força no discurso. Então, já guarda aí que força fez sentido. Agora, só para confirmar, só para garantir, vamos trocar por uma palavra oposta à força. Vamos colocar fraqueza. A fraqueza econômica do país impressionou. Vamos lá. Ela é o contrário de impressionou. Porque quando impressiona, o discurso quer o quê? Ele diz que impressionou por conta da pujança, da força econômica. Então aí, entre força e fraqueza, fiquemos com força, porque pujança realmente tem o sinônimo de força. Fraqueza não cabe aí, porque pujança indica força. A força econômica do país impressionou. Então, fraqueza aí neste momento não funciona, porque pujança está mais para a força. Então, professor, o senhor está falando, mas eu quero entender melhor. O senhor pode resumir todas essas técnicas para ver se eu compreendo melhor essa situação? Vamos no mapa mental. Vamos lá. Palavra desconhecida. Tem contexto imediato? Se sim, vamos identificar pistas sintáticas ou semânticas. Depois disso, vamos testar a substituição por sinônimo. E depois disso, vamos verificar a coerência textual para saber se deu certo. Mas se a palavra desconhecida não tiver contexto imediato, a gente precisa analisar a estrutura morfológica, que são as partes da palavra. Depois, separar se tiver prefixo do radical e o radical do sufixo, para a gente deduzir o significado. E depois disso, comparar com palavras conhecidas, para saber se a troca deu certo. Se fizermos tudo isso, teremos o significado inferido. E que tal, então, colocar em prática tudo isso que a gente está vendo? Vamos para um exercício prático. Tente inferir o significado de prolixo nesse contexto. O professor era tão prolixo que seus alunos se perdiam nas explicações intermináveis. Vamos lá. O que significa prolixo, gente? Não sei, professor. Essa palavra é nova no meu vocabulário, não sei o significado dela. Mas vamos analisar. O professor, ele falava de uma maneira que os alunos ficavam perdidos nas explicações intermináveis. Então, observe essa palavra interminável, ou seja, ele falava muito, então isso quer dizer que talvez ele desse muitas voltas na explicação, que ele falasse coisas além do conteúdo. A partir disso, eu já sei o significado de prolixo. É uma pessoa que dá muitas voltas,
que fala várias situações além da principal. E aí, a gente pode agora, nesse momento, inferir que prolixo é isso. Então, a resposta para prolixo é o quê? Que fala muito, extensamente, uma pessoa redundante que fala a mesma coisa de diferentes formas, certo? Esse método combinado permite decifrar até 85% dos vocábulos desconhecidos em textos, segundo estudos de linguística aplicada. Então, pratique com diferentes gêneros textuais para desenvolver a habilidade. Agora chegamos naquele momento, a dica é mais show! Após a dica é mais show, chegou o momento do vamos exercitar! Leia o texto. Após a notícia do acidente, Maria ficou com o coração apertado durante toda a semana, sem conseguir se concentrar nas atividades do trabalho. Qual o significado da expressão coração apertado no contexto? A. Dor física no peito. B. Sensação de tristeza profunda. C. Problema cardíaco grave. Ou D. Ansiedade momentânea. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, já sabem o significado de coração apertado? Significa sensação de tristeza profunda. Letra B é a nossa resposta. Mas por quê, professor? Então, o que aconteceu com Maria? Qual foi o problema que deixou o coração dela apertado? Ela teve uma notícia de acidente. Então, se ela teve a notícia do acidente, ela ficou com uma tristeza, ela ficou com o coração apertado. Então,
coração apertado, aí no contexto, não quer dizer que ela usou uma roupa muito apertada, muito pequena, não. O coração apertado se deu pela notícia do acidente. E esse coração apertado significa sensação de tristeza profunda. Acertaram? Vamos para a questão 2. Leia o texto. Os cientistas alertam que a sustentabilidade do projeto depende do equilíbrio entre exploração e preservação dos recursos naturais. O que significa sustentabilidade nesse contexto? A. Capacidade de se manter estável ao longo do tempo. B. Aumento da produção econômica. C. Uso de tecnologia avançada. Ou D. Redução de custos operacionais. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, gente, o que significa sustentabilidade nesse texto? É a letra A, capacidade de se manter estável ao longo do tempo. Então, sustentabilidade, como veio, através de cientistas, é a capacidade de se manter estável, sustentável. Aí nós podemos utilizar a questão do sinônimo. Sustentável, estável, estão ali no mesmo universo semântico, Estão ali na mesma categoria, de significado. Então, a resposta é a letra A, capacidade de se manter sustentável ao longo do tempo. Agora, vamos para ele, o nosso desafio Educa Mais. Leia o texto. Na reunião decisiva, o diretor resolveu abrir o jogo e revelar todas as informações confidenciais à equipe. Qual o sentido da expressão abrir o jogo nesta situação? A. Iniciar uma partida esportiva. B. Ser transparente e honesto. C. Distribuir tarefas igualmente. Ou D. Evitar discutir o assunto. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Então, qual o gabarito do nosso desafio Educa Mais? É a letra B, ser transparente e honesto. Vamos lá. Abrir o jogo é uma fala simbólica, tem um simbolismo aí. Não é pegar um jogo e abrir assim na mesa, não é isso. Nesse contexto, não é isso. Nesse contexto, abrir o jogo é falar de maneira transparente, é ser honesto. Então, nessa reunião, o diretor foi transparente e honesto. Para falar numa expressão coloquial, abriu o jogo. Acertaram? Então, agora, depois das nossas questões, vamos para aquele momento. O que aprendi hoje? Aprendemos hoje que há técnicas para você não precisar andar com o dicionário embaixo do braço para todos os cantos para saber o significado das palavras. Analisando o contexto, analisando sinônimos, antônimos, relações hierárquicas, fazendo substituições, analisando prefixo, sufixo, radical, analisando o seu conhecimento de mundo e outras técnicas, se a gente souber utilizá-las, nós vamos deduzir significado de palavras que a gente não conhece. Então, aprenderam? E aí, estudante, curtiu a aula de hoje? Então, que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula e tchau, tchau!